Olá, estamos começando o Saúde em Foco e hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar. Você sabia que existe uma lei que trata desse assunto e tem o objetivo de ajudar a mulher, o homem ou o casal a decidir quando ter filhos? E é sobre isso que eu vou conversar com o médico Clodoaldo Sardilli, coordenador da Saúde da Mulher, médico ginecologista da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto. Vamos mostrar que o sistema de saúde pública coloca à disposição da população para ajudar no planejamento familiar. Então, fique comigo aqui no Saúde em Foco. Doutor Clodoaldo, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Sempre à disposição, sempre que precisar. Doutor, a Lei 9.263 de 96, ela trata do planejamento familiar. O que é essa lei? Essa lei põe os limites do que a gente pode fazer ou não, principalmente em termos de laqueadura e vasectomia. Ela cria uma idade, ela regulamenta a laqueadura e a vasectomia. Com relação à lei, ela tem aí 20 anos. Em que contexto que ela foi criada? Como era antigamente? Na realidade, a lei ela vem regulamentar a laqueadura que a gente fazia sem ter lei. Né? Porque não existia lei nem para punir, nem a lei que permitia. Então era uma coisa sem lei. Ela veio realmente para organizar a forma, para evitar, por exemplo, da mulher fazer o parto. Ela teve um par normal, o segundo vai ser normal também, mas ela faz cesariana só para fazer a laqueadura. Não há necessidade de fazer isso. Ela pode fazer o par normal, depois de 60 dias ela faz a laqueadura, sem problema nenhum. Ou até mesmo no pós-parto imediato via umbigo, tá? Também dá para fazer. Então não tem por que fazer uma cesariana só para fazer a laqueadura. Foi isso que a lei tentou fazer, organizar. E no caso da laqueadura, havia muito arrependimento? Há muito arrependimento? É constatado isso? O que acontece é o seguinte, a laqueadura, quando ela é feita antes dos 35 anos de idade, eu tenho uma margem grande de arrependimento. É que é aquilo que você fala para o doente, olha, você tem 2 filhos, né, mas pode acontecer um acidente, pode acontecer a criança pode morrer e você vai ficar com um só. A gente brinca, né? Quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Então você pode se arrepender. E aí querer ter um filho, ou simplesmente você pode mudar de marido, o marido pode morrer, você pode casar de novo, você é jovem, esse parceiro novo vai querer ter um filho, e aí você está laqueado, e aí cria-se um problema. Então, a laqueadura precoce tem uma incidência muito alta de arrependimento. Depois dos 35, dificilmente a mulher se arrepende. Correto. Segundo a ONU, Organização Mundial da Saúde, cerca de 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez. Então, essa lei, o planejamento familiar é um avanço. Sim, a grande vantagem é que eu não preciso, para evitar nenê, eu não preciso fazer uma laqueadura ou uma vasectomia. Eu tenho métodos reversíveis que são muito eficazes. Um deles, por exemplo, é o DIU, que a gente tem disponível na rede pública. O DIU de cobre é um procedimento de 15 minutos que dura 10 anos. Quer dizer, e a partir do momento que fala, não, agora eu quero ter filho, é só tirar o DIU e está pronto, tá? Voltou a fertilidade, não tem nenhum problema. Tá? Nós temos a pílula, se tomada adequadamente, é altamente eficaz. Nós temos o anticoncepcional injetável mensal, nós temos o anticoncepcional injetável trimestral. Então, nós temos várias formas de evitar a gravidez. Não esquecendo nunca da camisinha, né? Que além da gravidez, previne doenças sexualmente transmissíveis, que é o único método anticoncepcional que vem associado com prevenção de doença sexualmente transmissível. Todos os outros só previnem a gravidez. E esse planejamento começa na atenção básica. Sim. Essa é uma demanda espontânea da mulher ou vocês fazem um trabalho de chegar nas comunidades? De um modo geral, é uma demanda espontânea da mulher. Né? É uma demanda espontânea da mulher. O que a gente faz em eventuais palestras, em escolas, alguma coisa, a gente fala a respeito do planejamento familiar. Tá? Porque é muito importante, principalmente para a jovem. Tá? Uma gravidez na adolescência é um caos na vida dessa mulher, tá? Porque ela tem grande chance, dependendo da faixa socioeconômica que ela tiver, ela tem grande chance de abandonar a escola e de se condenar a uma vida de dificuldades por causa desse filho. E a própria estrutura do corpo, Sim, às vezes, pode não estar dependendo preparada, da idade, né? Dependendo da idade, anos é pior doutor? ainda, né? Abaixo de 14 anos é pior ainda. Acima de 14 anos, a mulher já tem uma certa estrutura, tem como aguentar essa gravidez. O ônus da gravidez aí não seria tão grande.
mas o social é muito grande. Então, isso que é importante, a gente tem que pensar que um filho custa muito caro. Sim, a gente planeja tanto a vida, né? Planejamos quando comprar um carro, como casar, mas os filhos, quer dizer, é um avanço também de conscientização da própria população, da mulher, do homem, do casal, né? Um filho desejado é um filho amado. Sim. Um filho amado tem grande chance de não ir para o lado errado da vida. De ter o cuidado dos pais. Cuidado dos pais. Então, ele tem uma grande chance de dar certo na vida. Ao passo que um filho largado tem grande chance de dar errado. Porque eu acho que mais do que o planejamento familiar, você ter um filho que não foi planejado, é um filho indesejado. É indesejado até certo ponto. Depois ele passa a ser desejado, mas sem planejamento. Então vai ser no improviso. Vai causar como você mesmo diz, um caos nessa vida, uma mudança de rumo total. Uma mudança completamente na vida dessa menina, né? Ou até dessa mulher que não estava planejando um filho. E para o próprio homem também, sim, não também. É, doutor? Vamos incluir o homem nisso ou não? Isso só fica em cima. O homem acaba se excluindo, né? Então, acaba sobrando mesmo para a mulher. Para a mulher. É o que o senhor observa no cotidiano. Infelizmente, acaba sobrando muito mais para a mulher do que para o homem. Tá? Aqueles que assumem, tá, tudo bem, sem problema. Mas, normalmente, eles, em vez de assumir, eles somem. Em vez de assumir, eles somem. Exatamente. É algo que precisa mudar também, precisa mudar, sem Por isso, precisamos falar de planejamento familiar. Sim, é importantíssimo. Tá? Eu oriento as meninas que vão procurar para fazer planejamento familiar, falar, olha, você toma a pílula, mas não conta para o parceiro que está tomando, porque assim ele usa camisinha, né? Sim. Porque ele está estimulado a usar camisinha porque ele não quer ficar grávido também. Né? Então, é uma forma de você manter a camisinha, porque senão a camisinha vai embora. Sim. E a camisinha indo embora, a gente tem doença sexualmente transmissível. Nós temos sífilis no município que é um problema para a gente, né? A sífilis tem muita sífilis. Sífilis em gestantes, acaba virando sífilis congênita. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar o parceiro dessa gestante. Por quê, doutor? Ele não vai tratar, não é ele que está doente. Não é ele. Né? É ela que está doente. Nossa, é sério, muito sério isso. Isso é muito sério. Doutor, então, na prática, como que funciona o planejamento familiar? A mulher tem o que disponível no sistema público de saúde? Hoje, no sistema público de saúde, nós temos a camisinha masculina e a camisinha feminina. Camisinha masculina. Tá? Então, nós temos disponível em qualquer sala que você entrar numa unidade de saúde, você tem camisinha em cima da mesa. Se você for no banheiro... A feminina também? A feminina é menos. A feminina nós estamos reservando para um público mais específico, tá? Que são os profissionais de sexo. Certo. Tá? E a camisinha feminina, ela pegou, não pegou? O que está faltando? A camisinha feminina não é uma coisa muito bonita, né? Porque você olhar, ele é um cone de silicone, tá? com dois aros de silicone. Um você vai introduzir na vagina e o outro fica do lado de fora. Ela, inclusive, em termos de proteção sexual, a transmissão de doença sexual, ela é melhor do que a masculina, porque ela protege o entorno da vagina também. Tá? Ela protege a vulva também. Tá? Então, ela é melhor do que a camisinha masculina. Mas ela é meio desajeitada. A camisinha masculina, o pessoal já está mais habituado, mas é uma questão, eu acredito que seja uma questão de tempo cultural para o pessoal se adaptar àquele uso da camisinha. Né? Correto. Então, nós temos a camisinha, nós temos o anticoncepcional oral combinado, temos duas dosagens diferentes, uma com menos hormônio, outra com um pouco mais. Nós temos o anticoncepcional oral à base de progesterona, que a gente usa principalmente para quem está amamentando, porque não pode tomar estrogênio, tá certo? E nós temos o anticoncepcional injetável mensal e o injetável trimestral, que também a gente usa para quem está amamentando, porque ele também é só à base de progesterona, o trimestral. Tá? E tem um efeito colateral que às vezes as mulheres até gostam, porque elas não menstruam, na maioria das vezes, ficam sem menstruar. Então, esse é o efeito colateral desejado. Né? E nós temos ainda o DIU de cobre, que ele tem uma validade de 10 anos. Então, é um procedimento simples de 15 minutos para colocar, a gente coloca na mulher menstruada. Quer dizer, tem que ser colocado pelo médico, não é a mulher que coloca. Não, é um procedimento médico, tá? Então, isso daí a gente tem que colocar, dado preferência a colocar no centro de atenção especializado na mulher. Então, essa mulher que procura, olha, depois do planejamento, ela fala, não, eu acho que o DIU é legal para mim, ótimo, nós vamos encaminhar essa mulher para fazer colocar o DIU. Então, o que a gente orienta? Primeiro dia da menstruação, você vem no posto, na unidade,
a gente liga no centro de atenção da mulher, se tiver vaga naquele dia, você já vai. Se não tiver, no dia seguinte você vai, porque no dia seguinte tem que ter vaga de qualquer jeito, porque não é uma coisa que dá para marcar. Como a mulher tem que estar menstruada, então... E esse DIU é uma beleza, porque você coloca ele e são 10 anos. 10 anos. Sem me preocupar. Eu tenho que fazer meu exame, minha prevenção anual, normal, fazer o controle para ver se ele está no lugar, mas sem problema nenhum. Então, funciona muito bem com uma taxa de falha de 0,01. Quer dizer, pode ficar grávida? Pode. E se ficar grávida é um problema, porque eu vou ter que tirar esse DIU e eu corro o risco de abortar na hora de tirar o DIU. E se eu deixar o DIU, eu corro o risco de abortar por causa do DIU. Então, existe esse risco. Mas como a falha é muito pequena, ele é baixíssimo esse problema. Tá? Quer dizer, todo método tem o seu Todo lado, método tem as suas vantagens. Risco, vantagens e desvantagens. Então, você tem que imaginar o seguinte, eu tenho uma paciente que tem um sangramento exagerado, que tem cólica menstrual, ela não é candidata a DIU de cobre. Ela seria muito mais candidata a um uso de progesterona injetável, porque ela vai ficar sem menstruar, não vai ter a cólica menstrual. Agora, se eu colocar um DIU numa mulher que já tem cólica menstrual, ele tem uma tendência a aumentar a contratilidade, porque eu tenho um corpo estranho dentro do útero. Né? É como se fosse um resto menstrual que ele está querendo colocar para fora, então ele vai querer contrair. Então pode dar um pouco mais de cólica. Então dependendo de cada caso, a gente tem que orientar o que é melhor para aquela paciente. E ela vai definir o que ela quer de melhor, depois de orientada. Tá? Correto. Doutor, nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Mariana Daia, que foi conhecer o acompanhamento do planejamento familiar na Unidade Básica de Saúde. Mariana. Acompanhamento com o ginecologista, exames periódicos e orientações para a prevenção da gravidez fazem parte do programa de planejamento familiar oferecido na rede pública em Rio Preto. Esse acompanhamento é feito, na maioria das vezes, nas unidades básicas de saúde da cidade. Mas alguns casos específicos são trazidos aqui para o Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher, que tem uma equipe multidisciplinar para atender a cada caso. A gente tem o fluxo de inserção do DIU, né? Toda mulher que optar por esse método, ela vai ser atendida aqui e a introdução desse DIU vai ser feita aqui. A procura é espontânea e numa conversa a gente expõe todos os métodos disponibilizados pelo SUS e avalia qual que é o mais adequado para aquela paciente. Os métodos contraceptivos hormonais, como a pílula e adesivos, são oferecidos na rede pública. Os postos de saúde e o CAESM também disponibilizam preservativos para quem quiser prevenir a gravidez e também as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente viu a reportagem da Mariana Daia sobre os métodos disponíveis no sistema público. Doutor, e a pílula do dia seguinte, está disponível também no sistema público? Ela está disponível, inclusive nas emergências, inclusive nas UPAs, tá? Porque ela é uma conduta de emergência. Como que ela funciona? Tá? Ela é uma dose alta de progesterona pura, tá certo? Ela não é abortiva, tá? Ela inibe a anidação, ela transforma o endométrio num endométrio impróprio. O muco fica espesso, atrapalha a passagem do espermatozoide. Então, o que acontece? Eu tenho um prazo para fazer isso, né? O ideal é nas primeiras 72 horas depois do acidente. Da relação sexual. Da relação sexual desprotegida, o estouro da camisinha. Puxa, mas eu tinha esquecido de tomar a pílula, tá certo? Então, nesses casos, eu tenho uma anticoncepção de emergência. Tá? Que eu vou tomar até 72 horas. É dose única, tá? Então está resolvido o problema. E essa é uma decisão da mulher e do profissional? É uma decisão da mulher e do profissional. Eu chego na unidade e falo, olha, eu tive uma relação, mas eu estou tomando pílula direitinho. Você não precisa tomar a pílula anticonceptiva de emergência. Você está tomando a tua pílula, continua tomando, sem problema nenhum. Tá? Não, olha, eu estou tomando, eu estava tomando a pílula, mas esqueci uns 2 dias, eu usei camisinha, mas a camisinha estourou. Bom, você está correndo um risco. Nas primeiras 72 horas, eu tenho uma eficácia de até 80% de proteção. Não é 100%, hein? Tá? Mas a gente sabe que até 5 dias a gente ainda tem alguma proteção. Então, vale a pena até 5 dias. O ideal nas primeiras 72 horas. Até 100 horas depois do acidente, a gente tem ainda algum efeito melhor do que 50%. Tá? Então, ainda tem uma chance de bloquear uma gravidez indesejada. Tá?
Então, Porque isso é a gravidez importante. não acontece ali no ato, no momento, Não, doutor, demora, né? Esse espermatozoide vai ter que cair na vagina, correr, subir o colo, passar pelo útero. Então é tentar bloquear o caminho exatamente, dele. é tentar bloquear o Tirar caminho ele dele, tirar ele do estrada. caminho. Tá? E aí, até ele chegar na trompa e encontrar o óvulo, que aí é que acontece a fecundação. Né? Sim. E aí vem filosofia do que é aborto, do que não é aborto. Sim. Então, quando existe vida, quando tem coração, quando não tem, quando já é um embrião, quando é um ovo. Então, aí vai depender da filosofia de cada um, né? Do que é vida, se é no momento da fecundação, se é no momento da anidação, quando é que existe vida, né? Então, E por isso é importante esse contato sim. com o profissional de saúde, o paciente, conversar bem, né? Sim, é fundamental, Pra tomar essa decisão. é fundamental para tomar essa decisão, tá certo? Para evitar uma gravidez que não estava no programa, eu estava evitando um método concepcional mal usado, mas estava evitando, porque a camisinha, o pessoal usa a camisinha, mas não pode esquecer que tem que torcer o bico dela na hora de colocar. Se ela ficar com o bico cheio de ar, há grande chance de estourar na hora da relação. Então, Tá? dica Então, de ouro. Na hora de colocar a camisinha, tem que torcer o biquinho da camisinha e desenrolar, com o bico fechado. Aí na hora que você abre aquele bicho que tá murcho. Então, na hora que ejacular, aquilo vai encher, tem um espaço para encher. Se ela já estiver cheia de ar, ela tem uma chance maior de explodir aquela camisinha. Não usar lubrificante que não seja à base de água. Se eu pegar uma bola, uma bexiga, e pegar óleo e ficar esfregando, eu estouro a bexiga. Se eu pegar o lubrificante à base de água, ele não estoura. Sim. Tá? Então, é fundamental. Tá? Hoje, praticamente todas as camisinhas já vêm com lubrificante. Quer dizer, não use nenhum outro lubrificante do que aquele que já está na camisinha. Perfeito. Tá? Então, isso é fundamental. Né? Em relação a... Laqueadura, doutor. Laqueadura. Quem pode fazer? Quem pode em fazer? que situação? O que a lei fala? A lei diz o seguinte: toda mulher com 2 filhos vivos e ou 25 anos tem direito a fazer laqueadura. Numa situação de 2 filhos ou até sem filho? Ou até sem filhos. Ou até sem filhos. A lei diz e ou. Se a gente fizer uma mulher de 25 anos sem filho nenhum, ela tem direito. Mas a chance dela se arrepender é imensa. Tá, não, hoje eu não quero ter filho, mas amanhã a vida muda. Hoje eu estou numa condição financeira que é uma desgraça, mas amanhã eu posso estar bem. Eu posso casar com alguém que está bem, e eu quero ter filho, ele quer ter filho, e aí eu fiz a laqueadura, e aí? Né? Aí para fazer uma reversão, para isso dar certo, vai demorar, vai depender muito da técnica que foi usada na laqueadura, para eu conseguir fazer uma reversão. Então, a gente considera a laqueadura e a vasectomia como esterilização definitiva. Tá? Então, é uma coisa que a gente A mulher tem que ter muita certeza. Definitivo, a gente tem que ter muita certeza quando faz uma coisa definitiva. Né? Então, eu acho que é fundamental a mulher saber que aquilo, existe a possibilidade de eu fazer uma reversão? Existe, mas é remota. O DIU, ele tem a eficácia exatamente igual à da laqueadura. Então, e é um método que se amanhã depois, eu não quero mais, agora eu quero ter filho, é só tirar. É facinho, não tem nenhuma dificuldade. E é fácil esse diálogo com a mulher, doutor? Você consegue conversar, você consegue explicar bem e consegue entender que... Agora, tem mulher que realmente, não, eu não quero mais de jeito nenhum, eu já tenho 2 filhos, 3 filhos, realmente, né? Se a gente for pensar nisso, 2 filhos hoje está de bom tamanho na vida... Na situação econômica que o país vive, que a maioria da população vive, sustentar 2 filhos já é uma coisa, não é uma coisa fácil. Mas é rotineiro? Vocês veem muito ainda a mulher ou mesmo o casal que não planeja e tem filho atrás do outro? Hoje a gente tem uma pergunta que faz parte do ESUS, né? Gravidez planejada ou não. E a gente vê muito gravidez não planejada. Ainda é? Ainda é. Então, precisamos continuar falando sobre isso. Ela é não planejada, mas depois acaba se encaixando. Quando é um casal, já estão vivendo junto, a coisa fica mais fácil. Agora, quando você pega jovem que está namorando há pouco tempo, e aí pintou um clima, né? Estava sem camisinha, não estava tomando pílula, mas e aí tiveram a relação, não lembraram da pílula do dia seguinte, tá certo? E aí ficou grávida. E aí? Tenho 15 anos, ele tem 16. Nós vamos viver do quê? Vamos morar na casa do pai dele ou na casa do pai dela?
vai ter mais uma criança para essa família cuidar. Tá? Então, isso é um problema. É um problema social grave. É um problema social grave. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa. Agora, para finalizar, vamos falar da vasectomia. O homem que pode, qual é a recomendação? A recomendação é a mesma da mulher. Homens com mais de 25 anos ou 2 filhos vivos, tá? Podem fazer a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia muito mais simples do que a laqueadura. A vasectomia a gente faz com anestesia local, é um cortinho de cada lado da bolsa escrotal. O homem não precisa ter medo em perder a virilidade? Não muda absolutamente nada. A única coisa que muda é quando a gente olha o esperma dele no microscópio, que não vai ter espermatozoide. A única coisa que muda, ele continua ejaculando no mesmo tempo, do mesmo jeito, a potência continua a mesma, não altera em absolutamente nada a vida sexual dele. Desejo, tudo. Desejo, é tudo igual. A única coisa é que ele não pode mais ter filho. Depois que fizer o exame, depois da vasectomia, e falar que o espermograma dele zerou. Né? Porque, infelizmente, a nossa anatomia, a gente estuda uma anatomia que a maioria das pessoas tem um ducto deferente de cada lado. A gente vai lá, liga um, liga o outro, só que tem uns que tem 3, né? Tem mais um. Aí depois não faz o exame, fez a cirurgia, não faz o exame e tal, e engravida a mulher, já quer bater nela, porque ela acha que ele acha que ela traiu, não sei o quê. E aí você vai fazer o espermograma dele e tem espermatozoide. E não é um erro médico. Ele é que tem um erro de anatomia. Tá certo? Olha. Agora, por isso que é fundamental, depois da vasectomia, eu tenho que dar 5, 6 ejaculadas e depois fazer um exame um espermograma para ver se está zerado. Está zerado. Não, está zerado, acabou. Porque a recanalização do ducto deferente depois da cirurgia, sozinho é raríssimo. E depois, mesmo cirurgicamente, é difícil de fazer. Tá? Então, dificilmente esse paciente vai voltar a ter fertilidade. Tá? Então, a gente tem que considerar realmente como definitivo. Correto. Doutor, chegamos ao final do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, para as famílias, mulher e o homem também, sobre o planejamento familiar. Não, eu acho que isso é fundamental, a participação do homem no planejamento familiar. Tá? Porque essa história de você dar só o ônus para a mulher, não tem sentido. Então, mesmo porque a cirurgia no homem é muito mais simples, não requer internação, você faz e vai embora. Se fizer na sexta-feira, na segunda-feira, você está trabalhando normal, quer dizer, não atrapalha em absolutamente nada a sua vida. E não muda nada. E aí você vai deixar, às vezes, a mulher que tem um problema um problema de hipertensão, um problema de diabetes, tomando hormônio. Isso faz mal para ela. Tá? Então ela vai fazer uma laqueadura. Pô, a laqueadura ela vai ter que internar, vai ter que abrir a barriga, vai ter que tomar anestesia, vai ter que ficar pelo menos um dia no hospital. Quer dizer, então, para a mulher é muito mais difícil, mas ela faz. Tá? Ela faz, tá? Porque ela não quer ficar grávida. Porque quem vai sobrar para ela a gravidez. É ela que vai ter que ter toda a dificuldade dos 9 meses com aquela barriga, aquela coisa toda, é ela que vai parir. Então, na realidade, o homem precisa participar mais. O homem precisa participar mais do pré-natal da mulher, ir com ela, pelo menos em algumas consultas. Ele é muito bem-vindo na unidade. Ele não é indesejado na unidade. Para isso, basta ele procurar o clínico geral. Não, o ginecologista. O ginecologista. Para fazer a vasectomia, para fazer a vasectomia, ele faz o planejamento e é encaminhado para o hospital. Pronto. Tá? Quem faz para a gente na nossa rede é a Santa Casa. E aí ele entra lá na sequência de que tem uma filinha para fazer. E aí vai fazendo, à medida que ele vai chamando, vai fazendo. Tá? Então não tem nenhuma dificuldade. Tá? Hoje, felizmente, nós já fazemos mais vasectomia do que laqueadura. Correto. Teve uma época que a gente fazia muito mais laqueadura do que vasectomia. Então os homens assumindo aí um pouco esse papel e essa responsabilidade. Com o planejamento familiar, mostrando que não tem diferença nenhuma e que é muito mais simples a cirurgia para o homem do que para a mulher. Então, planejamento familiar é palavra de ordem na saúde pública, não é, doutor? Porque o planejamento familiar é o planejamento realmente da família. Tá? Como é que eu vou me organizar a minha família? Como é que vai ser a escola desses meus filhos, a alimentação desses meus filhos, o vestiário desses meus filhos? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser a minha vida com 1, com 2, com 3 ou com 4 filhos? Tá? Então, eu tenho que me planejar, porque isso vai impactar o futuro da minha família. O futuro dessas crianças, o que elas vão ser, vai depender do número de filhos que eu tenho. Porque se eu tenho 1000, eu vou ter que dividir por 2,
é uma coisa. Se eu vou ter que dividir por 4, é outra. É outra coisa. Hã? É fazer conta também. Fazer conta também, é fundamental fazer conta. Filho custa caro. Né? Correto. Filho custa caro. E tem alguns estudos aí que mostram até 20 anos o quanto custa, é uma coisa absurda. É melhor nem pensar nessa parte, porque realmente vai ficar com um só. É verdade. Doutor, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco, por todos os esclarecimentos. Foi um prazer, estar à sua disposição, sempre que precisar. Obrigada. Tá bom? Nada. Então, esse foi o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre planejamento familiar com o Dr. Clodoaldo Sardilli. E se você gostou deste programa, quer assistir novamente ou outros programas do Saúde em Foco, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Você procura a playlist Saúde em Foco. Lá tem diversos programas bacanas e interessantes. Aí você aproveita, deixa lá a sua inscrição, faz a inscrição, deixa o seu like e acompanha todos os programas da TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!